Olá pessoal, eu sou o Claudio Hernandes e hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre poluição de radiofrequência e ajuste de squelch. Vocês já devem ter passado pela experiência de estar na rampa e o rádio começar a chiar, ou talvez até durante o voo o rádio começa a fazer uma barulheira e isso acaba nos atrapalhando, nos desconcentrando. Então esse vídeo é para a gente ajudar quem não tem a mínima noção do que é o ajuste de squelch para eliminar esse problema, e também para quem tem curiosidade para enxergar ou entender um pouco melhor sobre como é que funciona radiofrequência e poluição de radiofrequência. Então eu dividi esse vídeo em duas partes. A primeira parte eu vou apenas indicar como é que se faz o ajuste do squelch nos rádios. Eu vou mostrar isso em 3 modelos que eu tenho à minha disposição aqui, mas é mais ou menos a mesma coisa nos rádios em geral. O ajuste não é nada complicado, só preciso saber o que você precisa fazer. Na segunda parte do vídeo, aí sim, a gente vai mostrar com mais detalhes algumas informações, e quem tiver curiosidade, quem quiser entender um pouco melhor, eu acho que vale a pena. Vamos lá então, vamos para o ajuste dos rádios. Vamos começar com o Baofeng. Esse aqui é o GT3TP, é a versão moderna do UV5R. É o mesmo padrão, o mesmo tipo de molde, mas ele é mais bonitinho, ele é mais arredondado. Bom, vamos ao que interessa. Ele tem uma tecla aqui do lado. Essa tecla é a tecla monitor. Essa tecla monitor, ela abre e fecha o squelch dele. Quando você pressiona, e quando você solta, ele fecha. Isso aí. Então, se eu estou numa situação em que eu preciso, em que o sinal da pessoa com quem eu estou falando está picotando, hora chega, hora não chega, eu abro o squelch por aqui, o monitor, e eu vou escutar mais ruído, mas eu vou escutar melhor, numa condição de sinal fraco, numa roubada, num buraco, numa distância longa, isso é bem útil. Se eu estou numa situação em que está entrando algum sinal, algum espúrio, alguma interferência, eu posso ajustar o squelch para que ele fique permanentemente mais surdo, porque o rádio pegue menos interferência. Então, nesse caso é menu. Por acaso ele já caiu aqui no SQL, que é o squelch, mas se não seria menu SQL, O menu 0, o primeiro item do menu. Então, menu, e aí eu navego por aqui, número, aqui do ladinho aparece o número, não sei se vai pegar, não pega. Então eu venho aqui, menu 0, menu 0, tô lá no SQL. Aqui está em 9, Então, por essas flechinhas aqui, eu consigo baixar ou descer. Então, se eu continuar para cima, ele volta, saiu. De novo. Menu de novo. Para cima, ele vai para 0, mas não abriu, Para abrir o squelch aqui no menu 0, eu tenho que clicar no menu de novo. Menu, squelch, para cima 1, menu de novo. Essa é a parte ruim desses chineses, eles são complicados de mexer. Então eu tenho que clicar menu, aí se não tiver lá no squelch eu vou 0. A hora que chegar aqui no menu, no caso o SQL, eu clico no menu de novo, clico no menu de novo até essa flechinha aqui aparecer para baixo, e aí aqui por essa outra flechinha eu
eu vou navegando, ó, eu vou aumentando 1, 2, 3. No caso desse rádio aqui, vai até 9. Sendo que 9 é mais fechado e 0 é totalmente aberto. Então, nos outros rádios, eu vou fechando o squelch até eliminar o ruído. A hora que eliminou o ruído, beleza, eu deixo naquele nível. Se voltar a acontecer o ruído, eu subo mais um pouquinho. Aqui não dá para fazer isso. Aqui eu venho, todo o processo é assim. Eu venho no menu, vou no squelch, menu, flechinha para baixo. Aí aqui eu vou aumentando. Então, tem ruído? Tem. Então eu vou colocar, estou no 1, eu vou colocar no 3. Coloquei no 3, menu de novo. Ok, já está gravado. Ah, continuou o barulho. Então eu venho, menu, até a flechinha for ir para baixo. Aumento para 4, 5 ou 6. Menu de novo. Aí ele gravou. E assim por diante. Chatinho, né? Mas é assim. Dou um enterzinho aqui, né? Saiu da tela. O monitor não tem ajuste, ele ou só abre ou fecha. Ok? Vamos lá. Próximo rádio. Vamos para o IC T70. Esse aqui é um Icon, sinalzinho de bateria fraca. Ele não tem botão aqui do lado para o monitor. O botão dele é aqui, ó, Moni. Para ler aqui. Então, se eu apertar e segurar apertado, ele abre o squelch. No caso desse rádio aqui, é mais simples a regulagem. Não tem que acessar menu, coisa nenhuma. Eu só aperto aqui e vou jogando aqui, ó. Level 1, Level 2, Level 3 e assim por diante. Ó, soltei, tá ajustado já. Aperto de novo, Level 7, 8, 9. Se eu quiser, ele tem uma opção de deixar aqui, ó, automático. Não sei bem como é que funciona isso internamente, mas é uma opção que normalmente eu deixo ativado. E eu posso deixar aberto. Open. Pronto. Fica aberto direto. Eu vou deixar no automático. Beleza. E agora o IC-V80. Esse rádio aqui também não tem menu. O monitor dele fica aqui, ó, essa teclinha aqui. Quando eu aperto, ó, isso é alguma interferência. Uma situação interessante é o seguinte: de acordo com o tipo do rádio, às vezes eu tenho uma recepção maior ou menor, melhor ou pior. De acordo com o tipo da antena de cada rádio, também. Antenas que têm um ganho maior, às vezes captam sinais que estão mais longe do rádio, né? Mas vamos lá. Então aqui é o mesmo processo do anterior lá, ó. Eu clico em monitor e ajusto, mas aí no caso não é pelo knob, né? É por esses dois botões aqui. Então eu clico no monitor e SQL 1, 2 até 9, 10 até 10. No caso do ICV80 ele vai até 10. Então o processo é o mesmo. Zero é aberto. Então é assim, pessoal. Deixei, coloquei no nível 1, que é o mínimo, e parou o chiado, beleza. Não preciso mais que isso. Então, dá pra ver que é simples, né? Basta uma regulagem simples e isso pode me livrar de uma barulheira chata que incomoda, né? Ou, se você tem um outro tipo de rádio, um outro modelo de rádio, dê uma olhadinha no manual.
Eventualmente pode ter alguma coisinha diferente, mas o processo é o mesmo. Você vai elevando o nível do squelch até o ruído acabar, né? Quanto menor for o nível de squelch, melhor. Isso quer dizer que o rádio está mais sensível. Se você simplesmente fechar o squelch totalmente, você vai limitar a recepção do seu rádio apenas a sinais fortes. Então a regrinha é essa: deixe o squelch no ajuste mínimo possível, mas que seja o suficiente para que você não fique escutando espúrios, ok? Pessoal, vamos lá. Vamos enxergar graficamente como é que funciona uma comunicação de rádio, né? Então, o que nós temos aqui é um SDR, é um software, né, chama de software definido por rádio. É o que tem de mais recente aí em comunicação de radioamadores. E isso é bem legal, é bem bacana. O que a gente vai ver agora é a questão do squelch, um ajuste de squelch, né? Como que isso se dá graficamente, né? Como é que a gente enxergaria isso? Primeira coisa, então, eu vou colocar numa outra frequência aqui. Qual frequência? 546.300. Está aqui. Né? Então, estou nessa frequência, que é uma frequência mais ou menos no meio da faixa. Esse software me permite ouvir ao mesmo tempo várias frequências. Então, por exemplo, olhando aqui embaixo, eu tenho de 142 até 151. O que eu estou mostrando aqui nesse primeiro retângulo aqui é o que seria equivalente a mais ou menos 145 a 147,5, ok? Aproximado. E essa outra faixa aqui seria como se fosse um zoom, né? Então, à medida que eu vou subindo aqui, eu vou fazendo zoom na frequência. Aqui eu estou em 146.300 e eu estou vendo aqui próximo 146.220 até 146.380. Quando eu recebo um sinal de rádio, pessoal, e esse sinal é forte o suficiente para ser mais forte do que o nível de ruído que a gente consegue ver aqui por essa linha, esse sinal fica registrado aqui, ó. Por exemplo, esse daqui, né? Ou esse daqui, ou esse daqui. Eu não vou falar desses brancos aqui, porque isso aqui me parece ser mais interferência, mais ruído do que qualquer outra coisa. Então vamos lá. Por que eu não estou ouvindo som nenhum? Primeiro porque eu baixei o volume. Mas eu vou levantar o volume. Ok, já está no volume aceitável, não muito alto. E aqui o meu squelch está fechado. Aqui nessa área seria como se fosse o botão de squelch do HT. Tá? Eu posso tanto abrir ele totalmente, quanto ajustar por meio dessa barra aqui. Sendo que para a direita é totalmente fechado e para a esquerda totalmente aberto. Qual é a regra para ajuste de squelch? Eu devo deixar o squelch no mínimo possível, desde que eu não ouça ruído, né? Desde que eu não ouça interferências. Então vamos fazer isso aqui. Fui até o mínimo, começou a chiar, voltei um pouquinho. Então isso quer dizer que o meu squelch está ajustado para uma faixa mais ou menos aqui, ó. Como se houvesse uma linha imaginária horizontal um pouco para cima do ruído. Isso significa que um sinal pequeno acima do nível de ruído já vai abrir meu rádio. Para isso eu preciso de um sinal que passe a linha, né, que passe esse nível de ruído aqui. Esse nível de ruído a gente consegue ver aqui pelo lado, está em mais ou menos 110 dB, menos 110 dB.
Se eu deixar o meu squelch muito no limite, qualquer sinalzinho, qualquer interferência que aconteça, ele vai receber. E esse sinalzinho pode ser uma interferência não desejada, né? um sinal que não me interessa. Então eu vou subindo até que eu não tenha mais interferência, vamos dizer assim, né? Então vamos lá, vamos fazer alguns testes aí. O meu squelch está ajustado, eu não sei aonde, né? Não me aparece aqui uma linha, mas eu imagino que essa linha esteja aqui mais ou menos menos 90 dB. E vamos procurar um sinal que seja suficientemente forte. Esse aqui, por exemplo. Não me parece ser muito grande coisa. Até parece que é alguém falando no fundo, mas bem fraquinho, bem fraquinho. Esse sinal não seria útil para mim. Vamos procurar um outro. Também não é nada. Vamos para um outro local. Cinco 210, eu sei que aqui tem uma repetidora. Então é isso. Meu rádio está em silêncio, mas quando a repetidora é acionada, eu consigo ouvir. É isso aí que eu quero. Vamos ver uma outra frequência. Olha só, uma coisa interessante. Quando eu tenho um sinal de rádio, ó, ele acontece assim, ó. Ele ocorre e para, ocorre e para. Vamos ver esse daqui. Então, não sei se vocês conseguem perceber, mas esse é um sinal de rádio que está bem fraco, né? Está chegando para mim bem fraco. A diferença entre o sinal e o ruído
ela é muito pequena. Então eu não consigo entender direito o que as pessoas falam, porque vem muito ruído junto. Vamos ouvir um pouquinho mais. Não, aqui eles pararam de falar. Mas é assim, ó. Percebam que eu deixei o squelch aberto o tempo todo, né? Por quê? Porque como o sinal é muito fraco, é melhor você não ouvir picado, né? Quando o sinal é muito fraco e o squelch está ajustado no limite ali, a hora você ouve e a hora você não ouve. Então, para ouvir e entender melhor, é melhor você deixar o squelch totalmente aberto. No HT, a gente usa uma teclinha monitor, né? Clica nela e deixa ela completamente aberto, e aí você ouve a pessoa falando e fala normal, você fala normal, né? Eu falo muito, né? Tem que parar e prestar atenção nisso. Vamos lá, vamos ver uma outra frequência aqui, ó. Aqui é 145, 570. Vou levantar o som, ajustar o squelch para o mínimo. Ok. A hora que tiver uma transmissão aí eu vou captar. Não foi uma transmissão. Agora sim. Ó, meu squelch está tão no limite que entrou um espúrio, né, uma interferência antes da transmissão e ele abriu. Então eu vou fechar um pouquinho mais. Esse sinal é de telemetria, é um sinal de posicionamento. É um equipamento destinado aí a fazer plotagem, né? É um equipamento acoplado a um rádio e a um GPS. Normalmente as pessoas usam isso no carro. É um spot. É um spot, mas é um serviço de rádio amador. Se chama APRS. Então esse equipamento ele transmite dados para uma central. E é isso que eu estou captando. Então não é um ruído, né? Não é uma interferência. É apenas uma comunicação de dados. Ó, e legal. É isso aí. Essa faixa de frequência ela é relativamente limpa. Não tem muita interferência aqui não. Então eu tenho aqui mais ou menos 110, menos 110. Menos 110 é mais ou menos sinal 3, 4. Tem uma diferença aqui, ó, do meter para o que a gente está vendo aqui, porque aqui eu meço um ponto específico, né? E pela linha eu consigo ter uma média aproximada e ver os picos, ver as baixas. Então eu sei, por exemplo, que aqui é um pico, né? Tem alguma interferência aqui, aqui uma outra interferenciazinha, mas nada crítico. Por exemplo, crítico é essa faixa aqui nesse horário. Aqui. Até diminuir o som. Então, olha que aqui eu tenho vários picos e é um padrão, né? Uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui. Eu não sei o que é isso, mas provavelmente tem alguma fonte muito forte de interferência perto de mim. Vamos pegar aqui, ó, por exemplo, esse sinal parece ser o principal, de modo que esse aqui seria o sinal mais forte e o resto, né, deve ser espúrio ou harmônico. Ele é tão forte, ele é forte, tem menos 60 dB. Isso é sinal 9 mais 10. É um sinal equivalente a uma estação de rádio super potente. Eu não sei o que é, não faço ideia, mas é alguma coisa que está próximo aqui de mim, que o meu rádio está captando e que está interferindo numa faixa bastante grande, né? Vamos ver um outro aqui. Aqui eu estou em 173, faixa de 170 MB.
Vamos ver esse daqui. Contusão em face, contusão em abdômen, contusão em membros esquerdo, esquerdo. Positivo 40, Hospital Cajuru. Então, aqui já é uma transmissão de rádio mesmo, é uma repetidora. Você veja, esse sinal aqui está ao lado de vários outros sinais que são simples harmônicos intervenientes, né? Interferência mesmo. Vou pegar um deles aqui para a gente ver. Abrir um pouquinho esse caixa. O que mais gera interferência? Muitas coisas geram interferências. Principalmente hoje em dia, onde tem muito equipamento eletrônico, muito equipamento com fonte chaveada. Fonte chaveada é uma fonte de espúrios. Além de ser uma fonte chaveada, é uma fonte de interferências. Fonte chaveada é aquela fonte do computador. São as fontes que são leves, que não tem transformador. Então existem fontes chaveadas em lâmpadas de LED, em equipamentos eletrônicos domésticos, motores elétricos geram bastante interferência, transformadores às vezes, transformadores de luz, esses de poste, às vezes o relé da lâmpada do poste gera interferência, micro-ondas, sabe, qualquer tipo de eletrônico que não tenha sido devidamente protegido na fábrica ou no seu projeto é uma fonte de interferência. Quando a gente está no morro, a gente sempre está próximo a transmissores, né? Transmissores de wireless, de links de comunicação, de ondas curtas, aliás, ondas curtas não, de micro-ondas. Esses equipamentos têm fontes chaveadas e às vezes a gente está na rampa e são essas interferências que a gente capta dos nossos rádios. Então tem duas formas de você se livrar dessa interferência. Ou você ajusta o seu squelch, né, para se livrar, ou você sai de próximo dessa fonte de interferência. Bom, pessoal, é isso. Hoje eu só queria conversar sobre squelch, ajuste de squelch e mostrar para vocês como que funciona isso graficamente. Eu acho que já deu para ter uma boa noção. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, escreve aí embaixo. Deixa um recado, alguma coisa. Que eu não sou nenhum grande especialista, mas eu gosto disso daqui. Me dediquei bastante para entender algumas coisas aqui. Para mim isso é muito útil, né? E é até um prazer poder estar compartilhando isso com vocês.